Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Bom, gente, estão cumprindo aí nossa primeira promessa, né? Vou usar esses termos em relação à reposição que é devida, para a gente poder fazer o fechamento do assunto sobre atos processuais, né? Como eu falei lá no nosso grupo, naquele primeiro momento sobre atos processuais, nós vimos a teoria geral dos atos processuais, isso envolve, portanto, o conceito, a formação desses atos processuais, atos das partes, atos do juiz, do escrivão, do chefe de secretaria e enfim, né? A gente precisa hoje ainda dentro dessa teoria geral ver um pouquinho a respeito dos prazos processuais. Assunto aí de enorme relevância, obviamente, talvez um dos mais cobrados também em provas de concurso, OAB, e principalmente para a nossa atuação prática, né? E seja como advogado, futuro promotor, o que for. Então, essencial o assunto de prazos processuais, um assunto bastante técnico, né? É uma aula bastante técnica de leitura mesmo, de artigo que não tem como a gente fugir, não existe nenhuma teoria que embasa algo nesse sentido, então realmente é ali uma técnica pura que a gente vai ter que fazer na aula de hoje. Por isso que, do meu ponto de vista, né, eu gosto um pouquinho mais de teoria ou de um debate, eu acho uma aula bem chata, né, para dizer a verdade aí para vocês. Mas, a par disso, né, no segundo momento, a gente vai ver um pouquinho sobre as comunicações dos atos processuais, para a gente poder, então, fechar esse conteúdo, né, de atos processuais e dar seguimento ali, tá? Eu vou aproveitar aí no finalzinho, né, em dando tempo, a gente também estudar sobre suspensão, né, do processo, que tem um pouquinho a ver com a questão de contagem de prazos processuais, embora já é uma outra temática que vai aparecer no CPC, mas vou aproveitar essa aula aí de reposição para que a gente faça isso de uma única vez, beleza? Tá? Bom, gente, então vou pedir permissão aqui para vocês para eu compartilhar a tela. Esse material vai ser encaminhado aí para vocês. Então, vamos lá, só um minuto. Onde? Compartilhar. Eu mexo com isso aqui às vezes quase todo dia a mesma coisa, eu nunca lembro onde é. Pronto, share. Atos processuais. Só um minutinho aqui, meu celular estava tocando. Foi. Bom, gente, tá então, né? Atos processuais, vou deixar aqui um maiorzinho aqui para a gente, que fica melhor a apresentação e também para a gente poder fazer ali eventuais comentários, tá? Bom, tá aí, né? A linguagem de desespero não é à toa, né? A gente poderia até pôr um chorinho aqui, ó, para o negócio ficar mais criativo, que é justamente isso, né? Perdeu o prazo, né? Vai existir um instituto que nós chamamos de preclusão, e essa preclusão temporal ela vai ser um instituto ali totalmente anti, né? Qualquer atuação prática, técnica que você venha a ter, aí. Só pode ficar pronto. Então, em relação a isso, né? A ideia de desespero, óbvio, não é nada a ver aí com a nossa prova, mas justamente esse alerta, né? Prazo processual realmente é algo muito sério, né? Principalmente aí para futuro profissional do direito, ok? Bom, gente, regra geral, tá? Como que a gente faz essas contagens ali a respeito desses prazos processuais, tá? Primeiro ponto, tá? Os prazos, né, vão obedecer o princípio da legalidade. Então, os prazos são estabelecidos em lei. Quando a própria lei for omissa, e na verdade isso é até interessante, porque na omissão da própria lei, a própria lei é que diz o prazo que deve ser seguido, né? A gente vai ver isso, inclusive, aqui no parágrafo terceiro, né? Então, diz aí o nosso 218 do CPC que quando o juiz não determinar um prazo, né, obviamente que o juiz tem essa propriedade, as intimações, ou seja, as comunicações ali processuais, somente obrigarão depois de pelo menos 48 horas, tudo bem? Então, uma vez intimado para comparecer numa audiência e etc., um prazo mínimo ali de 48 horas, salvo, né, salvo ali determinação específica da lei ou então do juiz, tá? Que é importante a gente lembrar de uma classificação que nós chamamos, né, dentro aí da questão que envolve os prazos processuais, de prazos, né, que são peremptórios, prazos peremptórios e prazos ali que nós vamos chamar de prazos dilatórios, tá?
Prazos peremptórios são aqueles que a gente não pode negociar de forma alguma. Aquele prazo normalmente já é estipulado por lei dentro de uma taxatividade que deve ser obedecida, tá? Nem mesmo o juiz pode dilatar prazo que peremptório, tá? Prazo dilatório, por sua vez, né? Normalmente eles acompanham o que nós chamamos de prazos impróprios, que não trazem consequência se você não cumprir dentro daquele primeiro prazo determinado, esse sim, né? Esses admitem aí, de certa maneira, a sua dilação, a sua prorrogação, né? E assim por diante. Lembrando que, se a gente tiver estipulado, né? Aquela ideia de calendário, que eu falei que era um pouco inútil, né? Mas uma vez estipulado o calendário, a gente também trabalha com essa ideia aí de prazos dilatórios, ok? Então, peremptórios não posso mudar, dilatórios admitem aí essa mudança, inclusive até mesmo pelo juiz, pelo magistrado, ok? Então, primeira regra, gente, qualquer intimação ali, um prazo mínimo de 48 horas, salvo se outro a lei não trouxer ou o juiz, tá? No caso ainda, gente, em relação, tá? À prática do ato, então veja, para comunicação, intimação é a comunicação, ok? Então, para a comunicação, prazo mínimo de 48 horas para que você ele tome a iniciativa no qual a comunicação vai trazer a obrigação ali a ser cumprida, tá? Agora, em relação, tá, a prazo determinado pelo juiz, então não estou falando de intimação, mas o juiz, por exemplo, te comunica algo para apresentar um perito, né, assistente técnico, algo nesse sentido. Se ele não tiver fixado nenhum prazo, o prazo geral é de 5 dias, beleza? Então, o prazo geral subsidiário no nosso CPC, ele é de 5 dias, tudo bem? Não confundo aqui com a obrigação de comparecimento da intimação, mínimo de 48 horas, prazo geral no CPC, no mínimo de 5 dias ali, ok? Bom, gente, em relação ainda, né, ao parágrafo 4º aqui, sobre a questão de você antecipar, tá? Havia esse debate, né? Se eu antecipar um prazo meu, isso gera algum prejuízo ou algo nesse sentido, tá? Não necessariamente, tá? No código anterior, a gente tinha esse debate, o código, né, de 2015, ele vai dizer, ó, que no caso de você antecipar, tudo bem? Um ato processual, ele vai ser considerado que válido, tudo bem? Óbvio que se você antecipou, problema seu, né? Às vezes a gente vai acompanhando os processos aqui, e aí eu já me antecipo antes mesmo, né, de ser ali divulgado no diário eletrônico, eu mesmo já manifesto nos autos, tá? Tem alguns juízes que são mais criteriosos com isso, né? Quando a pessoa se antecipa demais os atos processuais, ela pode tumultuar o processo. E aí, obviamente, que a pessoa dá uma maneirada ali na prática, né? E o juiz dá aquele saneamento que seja necessário. Principalmente processos que, às vezes, né, são de execuções ou processos de vários réus. Então, a gente, às vezes, antecipar demais uma visão prática, o juiz não gosta muito, tudo bem? Em relação ali aos prazos de controle que ele vai ter no seu processo, tá? Bom, gente, lembrando ainda, quem se tratando aí, né? De Código de Processo Penal. Então, os dias são sempre contados em dias, processo penal, desculpa, de processo civil são sempre em dias úteis, né? Falei processo penal porque no CPP é prazo corrido. Tá? Então, no Código de Processo Penal, diferente do Código de Processo Civil. Lembrando que nesses dias úteis, os feriados nacionais não contam, tá? Os feriados locais, estaduais, vão depender de normativa do próprio tribunal respectivo, tá? Suspendendo ou colocando ponto facultativo, tá? Bom, gente, então aquela é a regra geral, né, de contagem de prazos. Sobre agora suspensão, é possível suspender um prazo processual? Sim, tá? Primeira regra é o que nós chamamos aqui, ó, aí na prática dos advogados, de recesso, tá? Então nós não temos férias no judiciário. A gente teria ali um recesso. Esse recesso, diferente de férias, né? Porque em férias você não pode trabalhar. Esse recesso, na verdade, juridicamente falando, ele só suspende os prazos. Mas, ó, a galera tem que continuar trabalhando. Beleza, tá? Se vira lá Ministério Público, se vira magistratura, o que for, coloca lá a galera de plantão, tá? Agora, para nós, advogados, em tese, tá? Nós vamos ter os prazos nossos suspensos, então é quase que uma mini férias ali para a advocacia, tudo bem? Mas os atos podem se realizar mesmo assim. Eu posso fazer uma penhora no período desse recesso, dessa suspensão, eu posso fazer citação. A questão é que o termo inicial dela não vai estar contando.
beleza? Tá? Porque o prazo está suspenso, tá? Então, essa suspensão de prazos ali, ela vai do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, tá? Lembrando ainda, né, que a gente já comentou isso na aula retrasada, eu acredito, que no caso de tribunais superiores, eles têm férias, tudo bem? Então, Tribunal Superior, eles vão ter ali férias propriamente ditas, tá? Que vão até o final do mês de janeiro. Nos demais casos aí, Tribunais de Justiça, a gente tem esse recesso. Mas para ali o Ministério Público, para a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, o próprio Poder Judiciário, é apenas ali uma suspensão, então eles continuam trabalhando, ok? Durante esse período, óbvio, de suspensão, posso realizar citação, penhoras, mas eu não posso realizar audiências nem sessões de julgamento, ok? Outro ponto interessante é que nós também vamos suspender prazos processuais no caso dos mutirões, isso foi novidade na época, em 2015, né? Então, nós temos ali principalmente o mutirão em relação a questões de família, né? Alimentos, questões às vezes voltadas à identidade civil, né? Reconhecimento de paternidade. Então, os mutirões aí do judiciário, eles geram essa suspensão. Então, ó, suspende-se também os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário, que busca ali a autocomposição e incumbina aos tribunais ali especificar tais trabalhos, beleza? Então, mutirão, né? Vamos fazer aqui um mutirão. Então, durante esse período, a gente vai tentar uma conciliação, nós vamos ter ali essa suspensão, tá? Gente, então já vimos ali a regra geral do prazo, possibilidade deles serem suspensos, né? E agora, se eu perder o prazo, o que que acontece? Tá? Se você perder o prazo, é o famoso FU, né? Aí no âmbito do Poder Judiciário, da atuação da advocacia, o que for, tá? Ou seja, decorrer do prazo, ocorre o fenômeno da preclusão, que é a perda de você exercer aquele direito, aquele ato, tá? Então, extingue-se o seu direito de praticar ou emendar o ato processual. Tudo bem? Independente do juiz se manifestar, tá? Para quem já está aí estagiando e tudo mais, vai ver que normalmente o serventuário ele bate lá uma certidão, né? Certifico que transcorreu sem manifestação o prazo sobre o evento tal. Ah, ah, transcorreu sem manifestação o prazo para apresentação de provas e assim por diante. Então, o servidor ele só certifica, mas isso é automático. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Agora, excepcionalmente, já que a gente fala principalmente na questão da cooperação, a gente fala na instrumentalidade do processo, numa perda de prazo que, porventura, tá? Não lhe falte ali, né? Necessidade de trazer um prejuízo muito grande a todo o processo em si, mas que é um ato necessário, beleza, ao processo, é possível o juiz ali analisar uma justa causa e permitir ali a prática do ato. Então, por exemplo, uma batida de carro, a pessoa ficou internada, não teve como anunciar isso lá no Poder Judiciário, beleza? Ficou doente, não conseguiu, não tinha um substituto, perdeu o prazo. Então, é possível a gente justificar a perda de prazo nesse sentido, tá? Eu mesmo já fiz isso, eu perdi uma audiência de conciliação, literalmente esqueci da audiência de conciliação, que inclusive era minha mesma, eu estava entrando com uma ação contra o pessoal de armário, e aí exatamente eu perdi, né? E eu era o autor. Se eu não compareço à audiência de conciliação ao autor, então a minha ação ela é extinta, né? Lá no juizado, era juizados, né? E aí eu juntei na época lá, e realmente estava gripado, aí falei, é o que tem, né, para sobrar. Então, fui num postinho, pedi lá um atestado de pelo menos um dia, né? Juntei lá no processo, o juiz ainda considerou ir embora lá, pedi para a moça do postinho colocar uma coisinha mais séria ali, tudo bem? Então, perdeu o prazo, já era automático, mas é cabível justificativa, tá? Aqui eu só queria trazer para vocês, né, que esse assunto da preclusão a gente às vezes fala muito, os alunos ficam perdidos, né? Aqui, como eu estou tratando de prazo processual, a nossa preclusão, obviamente, só pode ser o quê? Processual. Mas existem outras preclusões aí que vocês vão ver durante, né, o curso de processo civil e as demais disciplinas, que são preclusões vinculadas principalmente a atos, né, não necessariamente vinculados a prazos, né. Então, a preclusão lógica é justamente quando você pratica algo que é totalmente incompatível com algo anteriormente que você realizou.
Tudo bem? Eu vi isso recentemente. Da parte contrária, ele entrou com cumprimento de sentença, né? Lá da parte da cliente dele, tá? E aí, no mesmo processo, ele entrou com cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. Aí, depois eu até pego essa sentença para vocês, o juiz falou, deu uma catracada lá, né? E falou: olha, é totalmente inviável você fazer duas assinaturas ao mesmo tempo e fazer dois cumprimentos diversos dentro de um processo aqui. O primeiro ato que você praticou não tem como, logicamente, ele se compatibilizar ali com o segundo. Então, faça o seu cumprimento dos honorários em apenso, tá? Porque senão não tem como ele processar ali duas execuções com ritos distintos no mesmo processo, tá bem? Então, preclusão lógica quanto ali é a busca dos honorários, tá? A consumativa é quando você já realizou algo antes, né? Uma renúncia, por exemplo, você quer voltar atrás, não tem como. Se lá atrás, né? O juiz te intima a apresentar ali um rol de testemunhas, né? De até 5 testemunhas. Você apresenta ali para o juiz 3 testemunhas, e aí no dia da audiência você leva 5. Tá? Então, o juiz, não, eu vou ver apenas as 3 que você, o quê? Mencionou aqui nos autos. Preclusão consumativa em relação ao ato anterior, tá? Bom, gente, a pró-judicata é voltado ali necessariamente, principalmente a atuação dos juízes, né? A impossibilidade de decidir aquilo que já foi examinado. Isso acontece bastante quando a galera fica ali opondo, aliás, me desculpe, embargos de declaração meramente protelatórios, né? O juiz já falou, e você de novo está ali buscando aquele assunto. Tudo bem? Bom, gente, esses são então os prazos gerais, principalmente aí para a galera da advocacia e prazo do juiz. Será que o doutorzão lá, ó, o magistrado, ele tem que respeitar prazo, né? Aqui em especial a gente vai ter aquele debate que eu falei de prazos próprios, ou seja, que trazem consequências, em especial a preclusão, e prazo que impróprio, não é? Que é aquele que não vai trazer consequência de preclusão e eu vou poder ainda exercer o ato, tá? Segundo o 226, né, e do nosso Código de Processo Civil, os despachos o juiz tem que dar em até 5 dias, tá? As decisões interlocutórias, o juiz tem até 10 dias para realizá-las, né? E as sentenças, 30 dias, tá? Então, prazo dos juízes são esses, né? Para despacho 5, decisões 10, sentenças 30. Mas aí, gente, o que acontece, tá? Em qualquer. Aí vem o 227, ó. Então, tô rindo aí do próprio meme que eu coloquei, né? Então, 226 diz isso, né? Aí logo em seguida, o que vem o 227? Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, ou seja, mas eles nunca justificam, o juiz pode exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Ou seja, prazo do juiz, gente, é sempre prazo impróprio. É sempre prazo impróprio. O que que dá para fazer então, Guilherme? Não dá para fazer nada, tá? Dá. Tá aquele na corregedoria. É isso aí que o 235 vai dizer, tá? Então é possível, né? Qualquer parte ali interessada nessa inércia do juiz injustificada, você representá-lo, né? A corregedoria do tribunal ou ao CNJ para tomar as providências aí do 235. Tudo bem? Então, a solução que nós temos, né? Para juiz que não cumpre ali com seus prazos ou dilata isso de uma forma muito abusiva, é justamente a corregedoria. Tudo bem? Gente, prazo em dobro, tá? Um outro assunto ainda dentro de prazos, e em relação a prazo em dobro. Obviamente, uma prerrogativa, né? E aí, o que justifica isso? Para quê, Guilherme, ter prazo em dobro, tá? Em especial, diante de situações que normalmente vão envolver complexidade da causa ou então em relação à qualidade da parte, tá? E aí, em razão disso, o Código de Processo Civil, para trazer até uma maior coerência no andamento processual, ele estipula a regra de prazo em dobro, tá? Só que essa regra de prazo em dobro, na verdade, ela é uma exceção, né? Então, os prazos vão ser prazos em dias úteis normais para todos, né? Agora, excepcionalmente, a gente vai admitir prazo em dobro, tá? E aí, o campeão aqui, gente, de destaque, é no caso de litis consortes, né? Então, quando eu tenho dois ou mais réus, né? Dois ou mais autores e assim por diante. Então, ó,
Aí, cuidado, olha só um peguinha que o Código de Processo Civil traz. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, mas tem que ser, gente, de diferentes escritórios. Porque às vezes eu tenho aqui o Pedro e o João, tá? Mas ambos são o quê? Da mesma sociedade aqui, do mesmo escritório, tá? Então eu não vou ter prazo em dobro nesse caso. Então é somente diferente procurador de diferente escritório. Terão os prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independente ali de requerimento. Tudo bem? Então, no caso de litisconsórcio aí, tá? Bom, gente, agora, né? No caso de havendo ali apenas dois réus e só um oferece ali resposta, tá? Cessa a contagem do prazo em dobro em relação ao anterior, beleza? Tá? Em relação ao próximo, tá? Então, só dois réus, só um deles ali se manifesta, faz a defesa, o outro ali ficou a revelia, então a partir desse momento o prazo volta a ser prazo normal para esse réu, enquanto que o outro segue a revelia, tá? Gente, no caso ali de processo eletrônico, a gente não tem mais a regra do prazo em dobro, tá? Porque isso fazia sentido no processo físico, né? Porque tinha que mandar intimação, tinha que mandar as cartas, aquilo demorava, até juntar no processo. Agora, no caso eletrônico, automaticamente todo mundo está sabendo a partir da divulgação ali no Diário Eletrônico de Justiça. Então, não tem prazo em dobro. No caso de processo eletrônico, o que, em outras palavras, passa a ser hoje a grande realidade, tá? Então, prazo em dobro aqui para a parte basicamente está ali mais restrito, tá? A gente vai ter prazo em dobro ainda em algumas prerrogativas da Defensoria Pública, tá? Em algumas prerrogativas de núcleo de prática jurídica, mas nem mesmo, tá? O Ministério Público, tá? Terá ali prazo em dobro mais, como ele tinha em algumas ocasiões. Então, ó, 230. O prazo para a parte, procurador, defensoria, Ministério Público, será contado da citação, da intimação ou da notificação, não mais sendo necessariamente ali em dobro, tá? Bom, gente, agora chegou o ponto mais importante sobre prazos, que é justamente saber contar. Esse saber contar é saber aí qual é o termo inicial. O termo inicial é o que a gente gosta de latinizar aí e colocar como termo, não é isso? Como termo acó. Então, o termo acó é o termo ali de início. A gente precisa saber quando que começa, tá? E, obviamente, o que nós chamamos em nome da advocacia de nosso prazo fatal, ou seja, é o último dia para você realizar, tá? Então, ó, os prazos serão contados, excluindo-se o dia do começo e incluindo do vencimento. Então, se hoje eu fui cientificado, hoje não conta, beleza? Então, vou contar a partir de amanhã. Então, conto, sei lá, 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. 5 conta. Tudo bem? Essa é a primeira regra geral, tá? Os dias de começo ou do vencimento serão ali postergados para o primeiro dia útil, se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado antes da hora normal, houver indisponibilidade eletrônica. Então, no caso de instabilidade, ali você prorroga para o dia útil seguinte, tá? Lembrando que a gente vai ver uma outra regrinha, que no caso de intimações, tá? Se a intimação cair, iniciar numa sexta-feira, ela não começa a contar na sexta, tá? Ela vai contar no dia útil seguinte, ou seja, a partir de segunda, tá? Agora, a segunda regrinha. Considera-se como data de publicação, primeiro dia útil seguinte a da disponibilização. Vocês vão ver aí no processo eletrônico, que é a regra, que ocorre o seguinte, né? Juiz decidiu, sei lá, hoje é dia 16, né? O juiz decidiu dia 14. Aí no dia 15, não, é eletrônico, né? O juiz decidiu dia 14, já está lá no Projude. Está lá, o juiz deu uma sentença. Tudo bem? Então o juiz deu uma sentença, tá? Só que aí vocês vão ver que muita gente, nossa, dia 14, então, a partir do dia 15 já começa a contar, né, Guilherme? Não. Você vai ter que ser intimado, embora eletrônico, desse ato, tá? Então, dia 14, aí você vai ver que lá no processo vai aparecer, logo em seguida, uma intimação sua eletrônica.
trazendo justamente essa regrinha que nós acabamos de ver, tá? Que depois de 2 dias úteis, o prazo começa a contar. Então, dia 14, 15, 16, tá valendo, tá? Então, o prazo começa ali a ser contado. Isso aí vai ser publicado também no diário oficial aí, eletrônico, e lá ele já vai trazer esses prazos, tá? Então, a data que publicou, ela vai ser considerada o quê? O dia útil seguinte a da disponibilização. Isso a gente vai analisar necessariamente aqui em relação ao ato, tudo bem? Então, tá aqui o ato que foi realizado, tá aqui, portanto, né, a disponibilização desse ato eletronicamente. Então, no dia seguinte, eu vou começar a contar, ok? Bom, gente, termos iniciais ali em relação aos prazos, tá? O que que nós temos? Bom, a regra geral é justamente a regra do processo eletrônico hoje, né? É a que vigora, mas a gente ainda pode trabalhar com questões que envolvam, né? Cumprimento de cartas, né? Enviou o mandado, né? Então essa carta tem que voltar, embora ela vai ser anexada no processo eletrônico, enfim, tá? Então, 231 vai trazer algumas regrinhas específicas que a gente precisa checar. Então, primeiro, ó, o dia, né, o termo inicial, é a juntada dos autos do aviso de recebimento quando a citação for pelo correio. Então, quando o juiz mandar citar por meio aí, né, citar ou intimar por meio de cartas, né, com a R, você só vai começar a contar o prazo a partir da juntada aqui do AR, tá? Eu mesmo estava com o cliente, mas eu estou acompanhando aqui, doutor Rastramento, já falou que ele recebeu a carta. Ela falei, sim, ele recebeu. Só que o AR ainda não foi juntado nos autos, né? Foi juntado hoje, inclusive, tá? Então, foi juntado hoje nos autos, então o termo inicial, como hoje é sexta, vai começar só na segunda-feira lá para o cidadão, tá? Da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça, tá? Então, no caso ali de oficial de justiça, a regrinha é a mesma, né? Quando ele juntar o mandado dele cumprido nos autos, ok? No caso ali de citação por hora certa, a mesma coisa. A gente vai ver que por hora certa, feita lá, né, na modelagem, necessariamente depois o escrivão vai fazer uma certificação e aí ele vai juntar isso nos autos, tudo bem? A data da ocorrência ou da citação ou da intimação, quando ela se der por ato de escrivão ou de chefe de secretaria, tá? Então, às vezes a gente tem aqueles atos meramente de ofício, né? Que o próprio escrivão, chefe de secretaria faz, então vai ser justamente a data que ele já te intimou ou que ele, de fato, te citou a realizar algum ato, tá? Então, ali não tem que contar dia seguinte ou juntar nada, não. Da data da prática do ato de intimação, tá? E no caso aqui, o dia útil seguinte do fim da dilação, quando a citação for por edital, assinada ali por juiz, tá? Isso daqui a gente vai ver com mais detalhes quando eu ver citação por edital com vocês, tá bem? Bom, gente, ó, parágrafo primeiro também importante. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere o inciso um e até o inciso quê? 4. Então, quando eu tenho 1, 2, 3, 4 réus, então o dia do começo é só quando o último ali mandado for cumprido, tá? Então, uma execução, né? Um processo de execução que vocês vão estudar aí que eu estou cobrando, né? Ali do Pedro, do João, do Paulo, sei lá, e da Carla. E aí o João já foi devidamente intimado, enfim, citado, o mandado dele foi cumprido e juntou. O do Paulo juntou, o do João ainda não, da Carla ainda não. O prazo aqui já está correndo? Não, tá? Enquanto não cumprir e juntar todos, aí sim, a partir do último, eu vou começar a contar o prazo no dia seguinte, ok? Bom, gente, do dia seguinte, a consulta do teor da citação e intimação ou ao término, quando se der por forma eletrônica, é a regra, tá? Então, praticado o ato eletrônico, então a gente viu que ele foi disponibilizado e depois ele foi publicado, ok? Então, justamente no dia útil seguinte, começa a correr o meu prazo no processo eletrônico, tá?
A data de juntada do comunicado 232, ou não havendo, no caso aí do escrivão, tá? A data de juntada das cartas aos autos devidamente cumprida, quando a intimação ou a citação for realizada em cumprimento de carta. Tá? Isso daqui, gente, é letra morta de lei, então é no sentido de processo físico ainda, não tem mais nenhuma relevância, né? A data da publicação, quando se der por meio de diário de justiça impresso ou eletrônico, tá? Porque quando vai para o diário de justiça eletrônico, primeiro eu disponibilizo, na hora que chega no diário já é a data de publicação dele. Então, a partir dali já está valendo. Principalmente em sessões de tribunais, a gente vai ver que teve a data de publicação, então ali já está correndo o meu termo inicial, tá? O dia da carga, gente, também, ó, né, coisa que não utiliza mais, era a possibilidade de a gente pegar autos físicos, era o dia que a carga se realizava, tá? O quinto dia útil seguinte é a confirmação na forma prevista de mensagem de citação do recebimento da citação realizado por meio eletrônico. A gente vai ver citação ainda, tá? No caso de citações, a gente, por meio eletrônico, eu mando por e-mail, tudo bem? E aí considera-se, portanto, tá? Que você tem um prazo de até 5 dias para confirmar, tudo bem? Então, a partir do quinto dia útil, em tese da sua ou não confirmação, seu prazo vai começar, beleza? Bom, gente, para a gente fazer um treininho aí, né? Tá, e levantar um peso, trouxe aqui algumas questões. Como eu falei, gente, isso é um assunto muito letra de lei. Na verdade, é na prática que a gente vai pegando ali essa contagem ali desses prazos, né? Até porque é confuso às vezes em relação a isso, não tem teoria, não tem construção nesse sentido. Então, realmente é na base ali de resolver questões, né? E atuação prática, tá? Então, ó, primeira questãozinha que eu trouxe para vocês, a tramitação uma coisa no nariz aqui, desculpa, gente. A tramitação dos processos se dá pela sucessão de atos processuais, ok. Sobre os atos processuais, é incorreto afirmar. Os atos processuais são, em regra, públicos. Verdadeiro, né? Podendo ser determinado o segredo de justiça em processos de cumprimento de carta arbitral, tá? Depende, né? A gente tem aquela questão que da confidencialidade, não é isso? Somente serão admitidos documentos em língua estrangeira, tá? Então, aqui verdadeiro, né, gente? Somente serão admitidos em língua estrangeira documentos se acompanhados de versão em língua português, firmado por tradutor juramentado. Aí tem um peguinho aqui, tá? A gente tem duas situações, tá? Pode ser que, além de tradutor juramentado, já venha lá, ó, do próprio consulado, beleza? Essa tradução, tá? Então pode ser, obviamente, ali pela instituição diplomática, consular, ou você ter ali um tradutor juramentado. Então, isso aqui está errado, segundo ali, letra da lei. As partes, juntamente com o juiz, de comum acordo, poderão firmar calendário, que inclusive inclui o juiz, verdadeiro. Não havendo disponibilização gratuita pela unidade do Poder Judiciário de equipamentos necessários, aquela ideia de acessibilidade que a gente trabalhou, para a prática dos atos processuais por meio eletrônico, será admitida por meio não eletrônico, verdadeiro. As penhoras poderão ser realizadas nas férias, independente de autorização judicial, verdadeiro. Penhora, citação, tá? Então, letra B aí, literalidade do CPC, tá? Sobre o tempo e lugar dos atos processuais, que é a correta. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, tá? Cuidado, né? Vamos deixar essa informação aí. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. A parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. E a gente não precisa nem terminar de ler o resto, né? Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 48 horas e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contados ali da data em que tiver a ciência da ordem. Isso daqui, no caso, então, de um servidor, beleza? Então, mandar concluso em 48 horas. Ao juiz é permitido reduzir prazos peremptórios? Não, tá? Então, vamos lá. Ó, em termos de uma dúvida talvez mais complexa, ficaria aí, acredito, né? Na letra A,
Na letra B, por conta ali do prazo específico, e na letra D também por conta de prazo, tá? Gente, durante as férias a gente não pratica nenhum ato, pratica, tá? Tem ato que é emergencial, tem tutela de emergência, tem tutela ali antecipada, tá? Então, na verdade, alguns atos podem sim ser praticados. Então, a gente já elimina a letra A em relação a isso, tudo bem? Já em relação aqui, né, onde for difícil o transporte, tá? Quanto ali a essa contagem dos prazos, se o juiz pode prorrogar em relação a isso ou não, já era um debate que tinha no CPC antigo, tá? Já em relação aqui aos serventuários, né, de autos conclusos, ou seja, uma vez que ele fez algum ato, ele tem que mandar em 48 horas e executar os atos processuais no prazo máximo de 5 dias, datado ali que tiver ciência e ordem, tá? Daqui é a previsão expressa que a gente tem ali no CPC, tá? Aqui o prazo pode ser até ali de 3 meses, né? Na verdade, o prazo pode ser ali até de 3 meses que o juiz pode fazer essa prorrogação, tá? Bom, mais uma aí é a respeito dos atos processuais, dos processos nos tribunais e etc. Enfim, julgue o item. De acordo com o STJ, a prerrogativa do prazo em dobro aplica-se aos escritórios de práticas jurídicas de instituições públicas ou privadas, certo? NPJ aí, como eu falei para vocês, ok? Vamos ver a próxima aí. Após 3 anos do trânsito em julgado, a parte sucumbente compareceu aos autos já baixados, requerendo a restituição do prazo em dobro de apelação. Então, 3 anos que o negócio estava arquivado. Ela demonstrou que na intimação do prazo recursal constava que ela teria 8 dias para interpor o recurso, sendo que a previsão legal é de 15 dias. A despeito disso, ela manteve-se inerte naquele momento, sendo que somente passado 3 anos do julgamento é que se manifestou nesse sentido, buscando restabelecer o prazo. Nesse caso, a restituição do prazo deve ser totalmente negada, né, gente? Então, ó, e em relação concedida, pois é inerte da parte não, concedida não, então sobra a letra A e a letra C. Negada, pois ocorreu a perda de um poder processual pelo seu não exercício, preclusão, tá bem? Preclusão consumativa aí, letra A, tá? Mais uma, com relação aos atos processuais, assinale a correta. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, ok, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Verdadeiríssimo aí, né? Literalidade. Vamos ver o restante. Os atos e termos processuais dependem de forma determinada, considerando-se inválidos os realizados de outro modo, mesmo que preencha a finalidade, não. A ideia é que nós trabalhamos de instrumentalidade. Os despachos, as decisões e as sentenças devem ser redigidos, datados e assinados manualmente pelo juiz? Não, pode ser o quê? Eletrônico. Os atos processuais de citação, a gente ainda vai ver isso, né? Citação, intimação e penhora, deverão ser realizados em dias úteis, das 6 às 18 horas, tá? Gente, pode ser em dia útil ou não útil, tá? Inclusive em período de férias, algum deles, tá? Sem contar que aqui não é até às 18 horas ali, tudo bem? Isso vai até às 20 horas, na verdade. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 15 dias o ato da parte, não, né? Não havendo previsão expressa do juiz ou específica, é de 5. Tudo bem? Bom, gente, sobre então prazos processuais, era isso, né, que eu queria ver com vocês. Vou finalizar aqui para não ficar muito longo aí e o arquivo não pesar muito. Então, eu volto, né, logo depois aí com o assunto de comunicações processuais, ok? Então, vamos lá. Onde eu paro agora?